O Carlos de Pena chamou o Nico Lopes de volta ao Beira-Rio. O que tem de verdade disso? Pode acontecer, meu amigo? Então a gente vai saber agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho do Inter, que obviamente ainda seca alguns adversários nessa quinta-feira, porque tem ainda jogos da rodada, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que está na quinta colocação, mas que vai perder algumas posições por conta dos jogos e por conta das partidas aí que ainda faltam para a gente completar a rodada. Uma certa que é o Curitiba com o São Paulo. Já falei sobre isso de manhã, né? Tá aqui em cima. Não esquece, volta ali depois e te atualiza, beleza? Mas vamos falar principalmente da notícia do dia, da notícia da tarde, tá? Que tá todo mundo num maior alvoroço porque o Carlos de Pena, ele disse para o Nico Lopes na internet, bota na tela, Azef, pra gente pegar aí, ter mais lucidez pelo que está acontecendo, tá? O Carlos de Pena disse para o Nico Lopes que a gente está esperando ele, né? Os jogadores estão esperando o Nico Lopes para voltar ao Beira-Rio. O Nico Lopes que está no México, no Tigres, né? Fez uma passagem aqui, teve momentos de goleador, teve bons momentos no Internacional, mas que existe as boas viúvas e existe a galera que odeia o Nico Lopes, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu sei? A possibilidade de o Nico voltar ao Beira-Rio, ela é quase remota. Por quê? Primeiro, o Nico Lopes, quando ele sai daqui, ele já sai naquela vibe, naquela pecha de, é um cara que vive na Nicolândia, é um cara que às vezes tá ali voando no meio do jogo e tem horas que às vezes ele vai lá e ele é genial. E isso não pega bem dentro do Beira-Rio, não pega bem dentro do grupo, não pega bem entre a direção, enfim. O fato é, né, meu parceiro, o seguinte, hoje o Nico Lopes, pelo chute de fora da área, pela velocidade, pela técnica, pela desenvoltura no ataque, ele botava no bolso no mínimo metade dos atacantes que o Inter tem no Beira-Rio, tá? Mas não é essa a questão. A primeira, o Nico quando saiu, já tinha o Rodrigo Caetano que odiava o Nico Lopes. O Rodrigo Caetano detestava o Nico Lopes e justamente por conta desta Nicolândia, tá? Mas agora o Alessandro Barcelos, ele até não acha tão ruim, tá? O Nico Lopes, mas tem uma questão importante. Ele estava trabalhando com o Vinícius Prates, tá? E o Vinícius Prates, ele tá com vários negócios aí em volta do Beira-Rio. Por exemplo, o Vinícius Prates tem a questão do Guerreiro, que lá atrás, né, teve aquela questão de querer ir embora, fez toda aquela celeuma, todo o problema lá naquela época do Paulo Guerreiro. Também tem o Tauan Lara, que está negociando aí, de repente, até com outros clubes, que não vai ser tão fácil pegar e renovar com o Tauan Lara. Tem toda também uma questãozinha envolvendo o Vinícius Prates nesse sentido. Então, assim, dificilmente o Nico voltaria para o Beira-Rio neste momento, tá? Então, o que eu sei sobre isso é agora aqui o que vocês ouviram, beleza? Tem um negócio muito interessante que aconteceu também hoje nos bastidores políticos do Inter, que é o presidente Sérgio Yuhen enviou um documento aos conselheiros quarta-feira de tarde, tá? Para dizer o seguinte, ó, a pauta do aumento das mensalidades, ela vai ser mudada no Conselho Deliberativo. Antes ela seria votada para saber se o Inter ia aumentar ou não 26% das mensalidades dos associados, tá? Isso aí era praxe, ia ser sim ou não. Votamos, não votamos, obrigado, valeu, um abraço. Só que não vai mais ser assim. O Sérgio Yuhen, o presidente do Conselho Deliberativo, ele mudou a pauta das mensalidades. Por quê? Porque ele quer que a gestão vá lá e apresente por que precisa aumentar 26%. Quais vão ser as circunstâncias? Quais vão ser, inclusive, os problemas do Internacional a partir disso? Será que não vai ter queda de sócios? Será que não vai ter queda no quadro associativo hoje das pessoas que pagam em dia, que de repente não vão poder pagar? Bom, é um questionamento que o plenário do Conselho Deliberativo vai debater e também a Comissão de Relacionamento Social, porque a ideia é a seguinte, que os conselheiros inclusive saibam valores de cada modalidade associativa, quantos são os sócios hoje em dia do Inter,
quais são os valores e quanto entra em cada modalidade associativa, tá? Para a gente saber que tipo de dificuldade o Inter vai ter se lá na frente, por exemplo, perder o número X de sócios, se ganhar um número Y de sócios e nessa questão da porcentagem aí na diferença de um valor para outro. Tá? Esse é o segundo assunto interessante aqui desse conteúdo. E o terceiro, cara, é um negócio espetacular. Sabe onde é que está o Tinga? Sabe onde é que está o Tinga? Paulo César Tinga, bicampeão da Libertadores, tá? Pelo Internacional, ídolo do clube. O Tinga está nesse momento em Gana, na África. O Tinga está em Gana, na África, num projeto de expansão do Borussia Dortmund. Tinga que já jogou no Borussia, né, no clube alemão, é ídolo do clube lá. Tá? E ele não é a primeira vez que faz isso, inclusive, tá? Ele está indo e participando de um jogo beneficente pelo Borussia, tá? Num processo de expansão da marca do Borussia. O que eles fazem? Eles vão para os países, eles vão para algumas cidades e montam lá escolas para projetos sociais e também, obviamente, um projeto de futebol. E a partir disso Borussia, conta com ídolos e jogadores que já atuaram no clube, tá? Para desenvolver e para expandir a sua marca. Até falei com o Tinga tá lá em Gana e me respondeu dizendo o seguinte: pô, na verdade eu só estou fazendo algo que todo mundo deveria fazer, né? Todos os clubes deveriam fazer, expansão de marca e também projetos sociais. Ele vai jogar lá com um combinado do Borussia, tá? Contra a seleção da África. Todo o continente africano vai jogar contra o Borussia. Então eles pegaram jogadores de todos os países da África e agora vão fazer um amistoso agora nos próximos dias para levantar fundos e para levantar toda essa questão aí que eu já expliquei para vocês de expansão de marca do Borussia. Eles já foram para a China, eles já foram para a Tailândia, eles já foram para uma série de países aí e o Borussia dá aula, né, de expansão de marca, de marketing e diversas outras ações sociais que os clubes também deveriam fazer, né? Não só pensar no futebol. A bola não entra por acaso, né? Não é à toa que existe essa frase aí, beleza? Cara, muito obrigado para todo mundo que está comigo aí. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, valeu? Um forte abraço, valeu e vamos Inter! Tchau, tchau!